E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Harley Pacheco, né? Sou um dos psicólogos do IPSE. E se você não sabe, você vai saber agora, mas a IPSE é Instituto de Psicologia Social Comportamental e Experimental, tá? Onde a gente realiza atendimentos psicológicos a custos simbólicos e que muitas vezes são gratuitos. Aqui no IPSE a gente tem uma série de atividades, a gente tem três canais básicos aí de comunicação, quatro canais de comunicação. O primeiro que é o nosso site, www.ipse.com.br, que é IPSCE. Temos o nosso Facebook, tá, que fica responsável por ele é o psicólogo Marcos Siqueira. A gente tem o nosso Instagram, inclusive eu já te convido para seguir, @ipse. Quem fica responsável por ele é o psicólogo Fredson. Temos também o nosso canal no YouTube, que quem fica responsável por ele sou eu. Por isso a maioria dos vídeos, né, sou eu que faço, né? Bem, hoje a gente vai falar de hoje a nossa aula vai ser de psicologia social. A nossa referência bibliográfica vai ser um filósofo chamado Theodor Adorno. E o tema vai ser cultura, né? É aula de psicologia social, mas eu acho que a gente pode usar também aí na aula de psicologia da educação, tá? Mas enfim. Esse texto ele fala basicamente da formação da, da, da formação da cultura na sociedade moderna. Foi escrito pelo Adorno aí no período pós-guerra, mas a gente está lendo ele hoje. Por quê? Porque não tem nada melhor aí que... né, a gente não vai ler Paulo Coelho, pelo amor de Deus. Né? A gente não vai fundamentar a nossa cultura nos autores mais modernos. Eu usei o Paulo Coelho, mas poderia ter sido qualquer outro, tá? A gente tem que basear a nossa cultura em alguém que tem muita propriedade sobre um assunto. E o Adorno ele fala muito bem sobre, sobre a teoria crítica. Mas vamos lá. Se você quiser ler esse texto, até porque a ideia é que você leia ele, né, não fique só no nosso resumo, é teoria da semicultura. Então, em alguns títulos, em algumas traduções você vai encontrar pseudocultura, semicultura, mas é o mesmo texto, tá? Primeiro que o Adorno ele começa falando que a formação de um sujeito, a cultura, ela não é só responsabilidade da pedagogia, né? A formação, mas também da sociologia, e que não é só a pedagogia a única responsável pela crise na nossa formação cultural. O Adorno ele fala que os sintomas dessa crise podem ser vistos em toda parte, né? Inclusive nas pessoas mais cultas que você conhece, isso mesmo, assim como eu conheço várias pessoas cultas e presumo, né, que você conheça também. E a má formação cultural você consegue notar inclusive nessas pessoas. Mas por quê? De onde vem isso, né? O método de formação que as escolas, que a sociedade ela tem hoje, ela é passada de geração para geração. Então, a pedagogia ela não evoluiu de maneira significativa para que a formação fosse feita de maneira plena e absoluta. Mas essa defasagem ela é culpa do capital dominante, do modelo social e econômico que a gente vive hoje, né? Tá? É mais ou menos isso que o Adorno quer dizer. Por quê? Por que ele fala isso? Ele fala que a educação hoje, a formação cultural, ela se converte aí em uma semi-formação socializada, onde impera a onipresença de um espírito alienado que vem depois da formação e não antes ou durante, né? Isso acontece sem menor explicação, né? Por quê? Porque a gente não consegue apontar os pontos cegos dentro do conhecimento. Apesar de toda a informação que a gente tem hoje aí com a difusão da internet, com a facilidade que a globalização nos oferece, a gente ainda não consegue ter uma consciência dominante sobre essas informações. Como assim?
A gente fundamenta, e nisso eu me incluo muitas vezes, a nossa cultura em National Geographic, a gente fundamenta a nossa cultura nos sites da internet, enfim, a gente pega uma cultura totalmente sedimentada, né, um conhecimento totalmente sedimentado, e acaba que não se aprofunda em um tema específico. E quando a gente, quando a gente tenta se aprofundar, a gente não consegue, né? Então a formação nada mais é do que uma cultura tomada pelo lado da apropriação subjetiva de uma informação. E o fracasso nesses movimentos de revolucionários que geram novos conceitos, na verdade retraem as ideias e dificultam a, a, um novo modelo aí de formação. Por que eu falo isso? Porque as pessoas, segundo Adorno, elas se dedicam com uma paixão absoluta aos bens culturais, né? E por isso assinam como pessoas que são extremamente cultas. Mas essa cultura, ela acaba se transformando em semi-formação. E aí, o Adorno ele explica, ele fala o seguinte, ele tenta mostrar o seguinte, que essa semiformação ela não acontece por acaso, mas ela tem um objetivo muito específico, que é domesticar o homem, né? É resguardar o que vem da natureza. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, ó, que a formação, que a informação ela é dada sedimentada justamente para que a gente não consiga ter um conhecimento pleno de tudo e aí acabe sendo domesticado, né, pelo capital privado, onde o campo dessas forças de conhecimento que a gente chama de formação ela se congela, se estagna e fortalece uma ideologia de formação regressiva. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, tem algumas pessoas. A gente está em 2016, a gente teve aí o impeachment da Dilma, né? Que está correndo aí da presidente Dilma. Teve a ascensão do Michel Temer. Como que a gente sabe disso? A gente sabe porque a gente assiste no Jornal Nacional, você lê na internet, nos sites e tal. O que tem de verdade nisso? Bem, a gente não sabe, né? E por que a gente não sabe? Porque a formação é dada de modo tão pincelado que acaba nos domando, né? Alguns acham que a Dilma está sendo impedida da governabilidade por conta de corrupção. Outros acham que é porque teve pedalada fiscal. Outros dizem que era porque o Michel Temer era assunto. Percebe que a semi-informação ela acontece, mas a gente não sabe porque a verdade. E provavelmente a gente não vai saber, né? E o que o Adorno diz é assim, pô, tenta ser mais crítico, se aprofundar em um tema para que você não seja enganado e dominado, né? Eu usei esse tema da presidente porque é o mais atual, mas a gente tem outras formas aí, né? A propaganda faz isso de maneira gigantesca, né? Força a gente a consumir produtos e tal, dando trechos de informação. Porque antigamente as pessoas fumavam muito cigarro. Primeiro, eu não fumo, né? Mas como psicólogo já estudei bastante isso de dependência. O pessoal costuma dizer que cigarro é ruim, né? Mas cigarro não é ruim. Se fosse ruim as pessoas não fumavam, né? Ele causa danos, né? E antigamente as pessoas viam as propagandas e a informação era sedimentada, eles só evidenciavam os lados positivos da nicotina, do tabaco, né? E aí as pessoas acabavam que fumavam muito, né? Hoje a informação continua vindo sedimentada, né? Ninguém fala mais do que é bom no cigarro, fala só do que é ruim. Mas por que as pessoas falam só no que é ruim? Porque eles estavam vendo porque as empresas, né, elas estavam percebendo que perder gente com cigarro está perdendo gente que consome, né? Então é muito mais inteligente você deixar de perder essas pessoas e transformar elas em consumidores de outros produtos, né? Por exemplo, hoje você tem cigarro sem nicotina. Pera lá, então é cigarro, né? Mas o que importa desse exemplo? O que importa dele? O que importa dele é que você
recebe a informação sedimentada para que você não tenha escolha, você seja induzido a ir por um caminho, entre aspas, certo, porque você acha que é certo, mas na verdade não é. E quando você acha que você está indo para o caminho contrário porque é certo, também o domínio contrário também ele é errado. Né? E o Adorno ele quer dizer justamente isso, que a sedimentação, que a pseudocultura, que a pseudoformação, ela serve para te dominar, te dando uma racionalidade vazia. Essa dinâmica ela é igual à formação da cultura, né? Porque a gente sabe que a cultura ela difere de época para época. Primeiro pelos seus conteúdos, segundo pelas suas instituições, né? E a formação ela se formou, obviamente, com a burguesia, até porque esses pessoal eles tinham aí condições de ter acesso a uma educação mais eficiente, né? Se você for olhar, antigamente eles tinham lá o nome de fidalgo, né? E hoje eles gentleman, né? Mas são categorias especiais que ainda segmentam, né? A gente fica achando, quando eu falo que a gente é dominado e quando a gente fala de capitalismo, a nossa crítica não é contra o dono de uma empresa que fatura 10 milhões, tá? 10 milhões é muito dinheiro, é 1 milhão ao mês, né? Se você for avaliar, mas é uma empresa pequena. Esse cara não é rico, esse cara não faz parte esse cara não é capitalista, esse cara é só um operacional como a gente. Quando a gente fala de capitalismo e de dominação, tá? A gente está falando de empresas aí como a Souza Cruz, que fatura bilhões, entendeu? A gente está falando aí de empresas como o grupo Facebook, né, meu, que tem aí, que domina os meios de comunicação, que é o WhatsApp, é o Facebook, as empresinhas que eles têm comprado. Eu não estou falando, por exemplo, de uma empresa como, sei lá, de uma brasileira grande. Deixa eu ver. Eu vou usar a TOTUS, né? Uma empresa gigantesca do Brasil. Eu não queria usar a TOTUS porque eu trabalhei já lá. Acho uma empresa legal para trabalhar. Mas assim, o que eu quero dizer, bem, vou usar ela mesmo, né? Sem ser no sentido pejorativo. A TOTUS, o dono da TOTUS, o Laércio Consentino, esse cara não é capitalista não. Esse cara pode ser tudo, mas ele é uma mera ferramenta do capitalismo, das empresas que são realmente grandes, né? A TOTUS fatura isso, enquanto eu trabalhava lá, 6 bilhões por ano, mas uma empresa que fatura 6 bilhões por ano, ela não é uma empresa que domina, né? Ela é uma empresa comum, pequena no mundo, né? Empresa grande são aquela empresa dinamarquesa que fabrica tabaco, como eu falei, o Facebook, o Google, né? A própria Microsoft. Esses caras eles podem te induzir a fazer coisas que você realmente não, né? E como eles fazem isso? Te dando informação sedimentada, né? As pessoas acham que com a tecnologia, vou aproveitar esse gancho do Adorno, né? Já que a gente está falando de informação sedimentada, acham que com a tecnologia ela te deu mais liberdade, mas não, né? Eu estou usando nesse momento um Samsung S5 para fazer essa gravação, né? Ele tem diversas funcionalidades, né? Beleza, mas o que eu faço com esse celular que realmente eu posso fazer? Não consigo fazer nada com ele. Eu só consigo fazer com ele o que eu fui programado, o celular foi programado. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que a dominação se dá inclusive por meio dessa ferramenta, né? O que eu consigo fazer com o computador? Pô, estou usando um notebook aqui, inclusive não é nem meu, da minha namorada, para a gente seguir um roteiro nessa aula. Mas o que eu posso fazer com esse notebook que seja realmente da minha escolha? Nada. Eu só consigo fazer com ele, pessoal, o que ele foi programado para ser feito, percebe? E ele só é programado para fazer, ele só tem as funcionalidades que interessam à empresa que fabrica, que é a Microsoft, no caso do celular, a Samsung, né, que usa o Android, que é o sistema operacional do Google, né? Percebe que esses caras eles dominam a gente? Eu uso muito o Waze, né? O Waze é um GPS e tal, que mostra onde tem trânsito, onde não tem, onde tem blitz, onde não tem e tal. Aí vira e mexe, aparece no cantinho da tela, assim, tipo, ó, vinhos. Você tá passando numa avenida, tem uma loja de vinho e fala, ó, do nada, vinhos, R$30, né? Mas por que apareceu aquilo? Porque ele sabe que todo dia você passa ali, né? Ou seja, você não tem mais liberdade nem de escolher nada. Aí você vê, porra, vinho R$30, passa aqui todo dia, tá no meu caminho centro e consome. Mas enfim,
a informação ela chega para você de modo dominador, por meio desses aparatos também, tá? É desse tipo de dominação, é desse tipo de capitalismo e dessa grandiosidade de empresa que a gente está falando quando a gente fala de capital, quando a gente critica e fala que você é dominado. Não estou falando da empresa que você trabalha, não estou falando da empresa de contabilidade que você trabalha que fatura, que seja gigante, fature, sei lá, 20 milhões por ano, percebe? Que fature 50, 60 milhões. Não estou falando dessa empresa, empresa pequena. Estou falando de empresa que realmente domina. Um exemplo disso é a Odebrecht, que foi presa aí na Lava Jato. Os caras botavam um político, o presidente de um país, os caras colocavam no cargo de presidente o presidente que eles queriam, né? E assim eles conseguem dominar toda uma nação em direção sobre, né, para que trabalhem para eles, né? Mas enfim, por que eu estou falando isso agora? Porque na maioria das vezes quando a gente fala de teoria crítica, a gente fala de crítica ao sistema social capitalista, né? Até porque a escola austríaca é muito influenciada por isso. E quando a gente fala em capitalismo, as pessoas leigas e até as intelectuais conhecem o socialismo e o capitalismo de maneira bem sedimentada. Conhecem o que escutam, sabem de ouvir falar ou de informação de internet. Não estudaram aquilo a fundo nem se apropriaram, né, da informação. E aí eu falo, você é um capitalista. Eu, Harley, sou capitalista. Você que está assistindo é capitalista. Você é uma pessoa consumista. Mas espera lá, você não é capitalista. Você é só um instrumento, entendeu? De um movimento, de um modelo social e econômico. Você é só uma peça. Você não é nada. Eu não sou nada nesse sentido. Você também não. Percebe? Né? Percebe? É nesse sentido, é esse tipo de crítica que a gente está fazendo aqui. Mas enfim. O Adorno ele fala da má formação, que a formação se deu com a burguesia, porque eles são as pessoas que têm direito de estudar em Harvard, de estudar no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, que é a ITM. Enfim, esses caras que têm, né? Aí o Adorno ele continua no texto da Semicultura falando do socialismo, né, dizendo que o socialismo não deu certo porque queria despertar a consciência do outro sobre si mesmo, mas as pessoas no momento que o socialismo surgiu ainda não estavam maduros e desenvolvidos subjetivamente para que aquilo desse certo, né? Por que ele está falando isso, né? Porque se você for avaliar, os Estados Unidos é um país que a educação é pífia, né? Só tem educação mesmo nos Estados Unidos os grandes empresários, né, que vão para Harvard, para Carnegie, para o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, enfim. Você não vê um plebeu lá, né? É igual aqui no Brasil, você só vê gente na USP rica, velho. Pobre não tem pobre na USP, tem pobre nos cursos nada a ver, entendeu? Tem pobre, não tem pobre. Vai na universidade, vai na cidade universitária, todo mundo tem carro lá, vai ver o curso de medicina da USP, vai ver o curso de Direito, vai ver enfim, você não vai ver liso, né? Mas enfim, isso também, aí, o Adorno, aí, se você for lá os caras nos Estados Unidos, as crianças lá estudam barrados no baile. Nos países de União Soviética estudavam Dostoiévski, Nietzsche, entendeu? Mas enfim, estou só dando uma contextualizada no que é capitalismo e socialismo do ponto de vista do Adorno, tá? E aí, o que o Adorno continua? Ele continua falando que a formação cultural ela é monopolizada pelo dominante, pela, né, burguesia dominante. E a formação social hoje ela é vazia, né, onde a desumanização está implantada pelo processo capitalista que retirou das pessoas os pressupostos de formação e acima de tudo o ócio, né? Estou falando disso porque o Adorno ele fala isso no Semicultura, mas para você entender, primeiro que para você entender um cara como Adorno você tem que ler outros que fundamentaram a ideia dele, né? Que são pilares da ideia dele. Então você tem que começar a ler, você tem que ler um pouco de Marx, você tem que ler um pouco de Walter Benjamin, depois de Horkheimer. Você tem que ler Herbert Marcuse, você tem que ler esses caras para você entender. É a mesma coisa, para você entender, vamos lá, quero aprender psicanálise, você vai ler Freud? Vai. Mas depois você tem que entender um pouco de Freud, tem que entender um pouco dos caras que são antecessores a ele, que era o Charcot, né? E o Mesmer, aí depois você lê Freud, aí depois você lê Lacan, e aí você vai, né, até você construir um raciocínio. Você entender
Quero ser behaviorista. Beleza, você quer ser behaviorista, comportamentalista? Você tem que ler aí um pouco de... Você tem que primeiro ler o Pavlov, depois você lê o Watson, depois você lê Skinner, aí você vai lendo os caras mais modernos, né? E assim você constrói uma lógica em cima de um texto e se apropria de uma informação, né? Mas enfim, como eu estava falando, o Adorno ele fala que o dominante tirou isso das pessoas, né? Esse processo aí, até com o conceito de pragmatismo, e tirou também o ócio, que é o tempo livre, né? Tem até o texto do Adorno, que a gente tem uma aula de psicologia crítica falando desse texto que eu recomendo que você assista, que chama O Tempo Livre, tá? É muito legal, dizendo que a gente usa o tempo livre de maneira que favoreça as empresas, ao capital, e não favorecendo a gente, né? Ah, como assim, Harley? Assiste o vídeo, né? Pessoal, esqueci de uma coisa. Eventualmente pode aparecer aqui embaixo umas propagandazinhas. Primeiro que não existe nada de graça. Se eu não estou aqui te oferecendo um produto, é porque você é o produto, tá? Eu não estou aqui para te enganar, estou aqui para falar a verdade, ser transparente. Nada de graça. Se não tem um produto, é porque você é o produto, né? E assim, a cada 1000 clicadas que você dá nessa propagandinha, o Google dá 1 centavo pra gente. De um centavo a gente consegue ajudar o Y pagando uma conta de luz, pagando uma conta de energia, de água, de telefone, né? Mas enfim, voltando, o tempo livre a gente usa em favor do capital, que é o que o Adorno fala. E aí o Adorno continua dizendo no texto que existem diversas tentativas aí pedagógicas para a mudança, mas que são ilusões, né? São tentativas é nutrir a ilusão de uma formação isolada que exclui o proletariado. As contradições entre formação cultural e social resultam aí em uma incultura, assim, gigante. Exemplo de incultura, o feminismo. Você vê as feministas, elas fazendo uma série de críticas a umas coisas que eu realmente acho muito legal. Mas por outro lado, elas se comportam como mulheres antiquadas, de direita, percebe? Então isso é um indício gigantesco de má formação, né, de pseudocultura, como diria o Adorno. Aí o Adorno fala que toda a formação cultural hoje ela está subveniente aos meios de comunicação, especificamente ao rádio, à televisão, que era o que ele tinha na época dele, mas hoje a gente pode colocar a internet aqui, né? E que isso conquistou, hoje isso está intrínseco com o espírito de indústria, né? Onde no lugar da Bíblia que a gente tinha antigamente, hoje a gente tem o esporte, hoje a gente tem a televisão, tem as histórias reais que se apoiam em literatura ou ficcionismo, enfim. Ele diz que hoje a educação e a formação cultural se mantém de uso exclusivo da burguesia, né? Que usa da mesma e se serve dela para diminuir os outros, né? Exemplo disso são os profissionais que consertam rádios, carros, né? Que são considerados pessoas incultas, mas que se eles não dominassem conhecimento, eles não conseguiriam realizar a atividade que realizam. O Adorno ele fala que a formação cultural, né, a gente pode dizer que existe camadas, né, psicossociais. A classe média, onde aparece o véu da integração nas categorias de consumo, né. Vamos lá, a classe média hoje no Brasil, ela tem, no mundo, né, mas especificamente no Brasil, ela tem muito acesso à educação. Tem muito acesso a bens de consumo, a linha branca, que é geladeira, micro-ondas, né, fogão, a veículo, motocicleta, enfim. E aí mas segundo a Adorno, ela veste um véu, né, que faz sentir junta, próxima dos ricos, mas que na verdade ela é só uma aparência, né? É uma integração extremamente frágil, ideológica e que é desmoronável, total, né? É a falsa sensação de poder que você tem quando você adquire um veículo, quando você adquire um carro, quando você adquire um micro-ondas bom, uma geladeira boa, entendeu? Na verdade, os caras só querem te entupar de coisas que você não precisa para você gastar mais dinheiro e eles terem cada vez mais e te escravizarem. Aí, e tem o modelo da formação da camada dos empregados, né, que são os mais pobres, onde esse cara não tem nenhum acesso aí à educação. Eu digo isso por quê? Porque eu não tô, como eu te falei, eu não tô aqui para te enganar. Eu tenho uma fazenda, tenho um sítiozinho, eu não vou chamar de fazenda porque é um sítio, né, não é tão grande. Alguns dizem que é fazenda, mas não é. Onde eu crio alguns animais, tá? Onde eu produzo algumas coisas, né? Você vê, até para eu te dar essa informação, eu tenho que ter tido uma boa educação, porque meus pais, embora fossem
de uma classe bem baixa, eles tiveram viabilidade financeira de me formar, né? Moral e pessoalmente, mas enfim, é só confirmando o que o Adorno, né, está descrevendo no texto. As pessoas que trabalham para mim são pessoas extremamente pobres, né? Mas os caras não têm uma bicicleta para andar, entendeu? Que é a classe mais empregada, né? E aí isso incorre um clima de semi-formação cultural total, né? Onde os objetos são coisificados, as pessoas são coisificadas e isso é o normal. A cultura ideal que a dominação dissemina é aquela repleta de ideologias. Não sei se você sabe o que é ideologia, mas é bom você ver os outros textos, nossas videoaulas. Tem aulas aí que falam muito de ideologia. Eles falam que primeiro, só para você não passar batida, ideologia é uma falsa verdade que parece que é uma mentira, é uma falsa verdade, é uma mentira que parece verdade, né? Mas que você não consegue enxergar a falta das informações dentro dessa verdade ou dessa mentira. E o que ele fala é que a dominação é feita porque ela dissemina uma ideologia que se interpõe entre a realidade e o sujeito, as pessoas, né? De tal modo carregada de afetividade que não lhe permite desinfetar a si próprio, né? Exemplo disso é você aprender as coisas com a novela, né? É você fundamentar a tua cultura na novela. E o Adorno ele fala que isso é ingenuidade, é ignorância, né? Porque permite uma relação imediata com os objetos em virtude da ironia, do engenho, né? E a partir daí você não consegue ter uma consciência crítica. A semi-informação para o Adorno ela está diretamente ligada à cultura, à não cultura, né? A dizer que a técnica e o nível de vida mais alto resultam diretamente no bem da formação, no bem-estar das pessoas, né? E que pode chegar ao cultural e que as pessoas dão a entender que as pessoas podem chegar a ser cultas, mas isso é uma ideologia comercial, pseudo-democrática, né? Que é o seguinte: a gente consegue ver que todo mundo tem acesso à educação hoje no Brasil, mas porra, acesso à educação aonde, velho? Tem acesso à faculdade, não à educação, entendeu? Às vezes o governo te diz assim, pô, abriu não sei quantas mil faculdades, beleza, mas abrir faculdade não quer dizer que você está dando a educação. Ah, abrir não sei quantas escolas no Nordeste ou em São Paulo. Abrir 10 milhões, se você abrir 10 milhões temos 200 milhões de brasileiros, segundo o último censo. Se você abrir 200 milhões de escola não quer dizer que você tem educação. Quer dizer que você tem muita escola construída. Mas por que eu estou falando isso? Para justificar, para contextualizar o Adorno. É uma falsa democratização da educação, né? E isso vale para outras coisas. O Adorno ele fala que a informação são elementos que penetram na nossa consciência sem se fundir em uma continuidade. Foi o que eu falei um pouco mais. Você tem que ir construindo. O aprendizado e cultura é algo construído, tá? E são escadinhas que você vai galgando. Eu costumo dizer que você vai descendo, você não vai subindo. Por quê? Você pega um texto e você vai lendo outro, lendo outro, lendo outro, até você formar uma opinião crítica e racional sobre alguma coisa. Né? E se você tiver isso de modo sedimentado, que é como a gente tem hoje, só lamento, né? Eu não estou dizendo que eu sou culto, muito pelo contrário, estou dizendo que eu acho que eu ainda tenho muito que aprender, né? Eu sou um eterno aprendiz. Mas o que eu estou querendo te dizer é que, pautado pelas informações que o Adorno dá no texto, o semiculto ele se dedica à conservação de si mesmo, né? Ele permite a todos a formação cultural, mas ao mesmo tempo que não ensina nada. E isso perdura de maneira persistente, tá? E que se dissemina por meio da tradição. Tradição de escola, né? Mas enfim, o Adorno ele quer dizer que essa semiformação é uma fraqueza em relação ao tempo, à memória, é a única mediação que realiza na consciência
aquela síntese da experiência que caracteriza a formação cultural em outros tempos, né? É foda, porque a gente hoje está vivendo uma cultura extremamente comercializada e industrializada, né? Você viu o musical e tal. Eu não tô falando que você não pode assistir, ouvir umas músicas, tipo, não pode ouvir funk. Isso que eu tô dizendo. Mas você não tem opção de não ouvir, né? É isso que a gente está querendo dizer. Porque as grandes gravadoras, aquelas que faturam muita grana mesmo, com artistas internacionais, ela não te dá a opção de ouvir outra coisa. Porque é isso que vai tocar na rádio, é o que eles querem. Entendeu? O problema não é você da semi-formação, não é você ter a semi-formação, é você ter a semi-formação e ainda por cima que eles querem. Entendeu? Mas enfim, pessoal, foi isso que o Adorno escreveu no texto dele. Acho que a nossa aula foi bem proveitosa, né? Eu espero que você goste. De novo, se apareceu uma propagandinha aí, clica, ajuda a gente, não custa nada, tá? Deixa ela aberta aí. E se inscreve aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho. Você pode se inscrever no nosso canal, que a gente sempre posta coisa. Marca os seus amigos, troca ideia com eles aí. Fala, ó, tem um canal no YouTube que dá aula de psicologia pra gente. Se tiver alguma dúvida, posta aí embaixo, a gente sempre responde. Ou eu, ou o Fredson, ou o Marcos. Se a gente não souber, a gente vai trazer alguém que sabe. E dê sugestões de tema, né? A gente tem aí, o Marcos fez aí em Bimorumbi, estudou na Universidade em Bimorumbi, eu estudei na Universidade de São Marcos, passei também por outra universidade. O Fredson também estudou, fez uma... O que eu quero dizer? A gente conhece muita gente, de repente a gente não tem um tema, você quer um tema e a gente não domina, a gente vai trazer alguém aqui que domine e consiga te ensinar isso aí. Beleza? Muito obrigado, não esquece de novo, se aparecer uma propagandinha, clica nela. Não se esquece de seguir a gente no Instagram, @Harley Pacheco, segue o Fredson também no Ipsi, né, @Ipsi, e curte a nossa página no Facebook. Se você quiser também, se inscreve no nosso canal. Valeu?